Sua Evangélica, FM, Gabu. Meditação de cada dia. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Meditação de cada dia. Nona fala Deus obrigado para a meditação de hoje. Essa é uma oportunidade para mim que não tem para não poder ler a palavra do Senhor, não pensar nela, não tirar lição para a nossa vida. Se tenha mantenha de irmandade, mantenha de paz do Senhor para estar com você. Não é que você está nesse momento na acompanhar com a emissão da estação Rádio Evangélica a partir de Gabu. Para lá, não é que você está nela. Não agradece Deus para essa oportunidade que para ti, outro bias, para nós estar nesse microfone, para nós compartilhar a palavra do Senhor. Para biar aquilo que está ajudando e está dando força, para nós poder fazer aquilo que Deus está contente com ele. Se a palavra de Deus que está conosco, e se não quer guardar, não quer tomar no nosso coração, não quer seguir com ele, nossa vida, na verdade, não tem sentido. Não está na rodia, não vai caminho reto. Mas, hora que não lê essa palavra, não pensa nela todo dia, não pode ter certeza como nossa vida e não tem direção, não tem começada, não tem caminho, não tem metade, não tem bom cabantada. Ele, comandante querido Radio 20, queria sempre costume de ler a palavra do Senhor, principalmente para amanhã. Para amanhã, hora que dia começar, primeiro, antes de outros fadiga, preocupação, com outras coisas, invade a cabeça, antes de invadir a cabeça, e bom, primeiro, para ler a palavra de Deus. E que é só para ler, mas para ler, para pensar. Suma que não está fácil nessa meditação. Não está ler, e não para, não pensa naquilo que não lê. Para não tirar lição, para a hora que não lê, Deus não papia conosco. E me se comunicando, que se mistida, que mistura com cada um de nós. Então, ele manda importante, para mim, que não queria esse costume de ler a palavra de Deus, para ir fortificar a vida espiritual, e ajudando para não poder conhecer o caminho de Deus, e ajudando para não poder fazer aquilo que Deus está contente com ele. Logo, outro ouvinte por falar, Jubi, sobrinho Binas, irmão Binas, amigo agora, nunca pude ler, como é que não dá fazer? Se você quer saber ler, bata escutar ensinamento da palavra de Deus. Ora que você escuta ensinamento da palavra de Deus, você pega texto para cá ficar distraído. Ora que você, por exemplo, você está na igreja, ensinamento da palavra de Deus na dado, escuta com toda atenção, para você guardar, para você buscar entender o que é ensinado e você guardar no bom sentido. Ora que você guardar no bom sentido, outro dia, você pode vir para, você começar a lembrar, dia domingo, eu estava na igreja, ou quarta-feira, eu estava na igreja, ensinamento cuidado e cedo es. Como é que eu podia praticar aquele ensinamento na minha vida a hoje? A hora que você está para lembrar de ensinamentos cuidado, você está a fazer que exatamente que não encoraja aqueles que se bilhei para fazer. Quer dizer, para lembrar a palavra de Deus, para pensar nela, para ouvir como é que aquela palavra pode ajudar para não poder andar direito com Deus. Logo, a hora que eu faço aquilo, Espírito Santo de Deus que está já na boa, que está já na mim, e te ajudar para não conseguir lembrar boas coisas e está mostrando como é que não pode viver naquele dia, na prática, aquele ensinamento. Como é que não pode praticar? A hora que não faz aquilo, logo, e que tem problema como nunca se bilhei, como nunca pode meditar na palavra de Deus. Não. Acabou pensando naquilo. Acabou disso, Satanás, ou outro pensamento que pode ser até de boa própria, para enganar e criar essa confusão na cabeça, fala assim, se bilhei, na batalha a palavra de Deus todo dia, para nunca pecar contra Deus. Se você se bilhei, Deus dá a grande capacidade de guardar na cabeça.
Aquela é uma coisa que bom para você saber. Gente que quer saber ler, que escrever, Deus está dele direção grande na cabeça de guardar manga de informações mais do que aqueles que sabem ler. Aqueles que sabem ler está preocupado para escrever e guardar no carro, mas na sua cabeça, pouco coisas que está ficando lá. Se você tirar eles tudo coisa que ler, ainda que guardar essas informações, é na perde. Mas nós que quer saber ler, que não quer saber escrever, tudo está guardado na cabeça. Então, Deus dá a capacidade para você lembrar essa palavra. Goste. Você escuta também essa leitura que nós bem fazer goste no livro de Salmos, Salmo 146, para nós ler e nós olhar como é que é salmista encorajando e não encorajando, querido rádio ouvinte, para não poder engabar Senhor, para não poder engabar Deus, para coisas que não bem fazer na minha vida, na boa vida. Salmo 146, não é leitura que Salmos é cumprido, não é ler pausado, não é comentar brevemente e pensei que é cansado. Para bioia que não pensava nele, e sério, basta uma conversa de um amigo para um amigo, de um papai para filho, um irmão para outro irmão, então, e que era nada difícil. Ele comandam pensa também, em bom texto, para mim, que bom na dia da hoje, não lei e não pensa nele. Salmista começa e fala assim, bom gaba, Senhor. E fala, minha alma, ngaba, Senhor. Não gaba, Senhor, tudo minha vida. Na canta pangaba minha Deus enquanto está vivo. Cabo fiança na reis, ni na homens, babia é capo de salva. Se é para dar folgo, é tariba pachão. Naqui mesmo dia, se pensamento caba. Sorteado e quilco tene Deus de Jacó, suma-se judador. Cusi esperança está na Senhor se Deus, cu compuseu, cu terra, cu mar, cu tudo que está nela. Cu manti fiel para sempre. E ta fazer justiça para aqueles que calcado, e ta dá comida para aqueles que têm fome. Senhor ta liberta aqueles que estão na calabouço. Senhor ta abre o olho de gente cego. E ta lantanda aqueles que batido. E ta ama justos. Senhor ta guarda estrangeiros. E ta cuida de órfão com viúva. Mas e ta tarpalha caminho de gente mau. Senhor na reina para sempre. Oh Sião. Bu Deus na reina para tudo sempre. Bom gaba, Senhor. É salmo muito bonito. Que nem encorajam, minha querido rádio ouvinte, para não gaba, Senhor. Se bu nota nesses salmos, e repetido mangarbias quase na tudo, maioria daqueles versículos, e papia de ngaba. Ngaba isso é do quê? Ngaba, e maneira que nós conta para Deus, nós reconhecemos se bondade que faz para nós. Aquilo também, e pode fazer para pecador. Você pode ngaba pecador para alguma coisa bom que faz. Por exemplo, a vossa uma pape, ou suma filho, você pode ngaba o pape, ali, para que faz para você, ou o mame, para alguma coisa que faz para você. Suma também, pape ou mame, por engaba se filho para alguma coisa que faz para você. Nós tomamos um exemplo de filho para ser padedores. E me bom coisa. E me estar na escola para estudar. Se papéis é luta, toque conseguir pôr na escola e na estuda. Que filho pode engaba se papéis para ajudar para poder estudar. Suma também, papé palavra de filho. Papéis pode ter maneira de poder resolver algumas situações na sua vida. E resolve falar, bom, não continuar assim, para como minha papé e precisa de excusa. Para ajudar,
peram fácil ajudar na situação de que está nela, para coisas poder mudar. Logo, que filho e resolve judau. Ora que judau, suma padida, suma papé, suma mamé, que não está sentindo no coração? Não está sentindo contentamento grande. Não está tendo coração de agradecimento. Assim para diante. Naquele coração de agradecimento, não está começando a declarar algumas palavras de engaba aquele filho. Por falar, minha filho, obrigado, contente. Contente, de maneira que o ajudam. Minha filho não está contente, de maneira que está obedecendo. Minha papé contente, de maneira que está ajudando. E assim para diante. Agora, esse salmista, ele encorajando, minha querido Radio 20, para não alçar no olho para Deus, para não engabá-lo. Para não alçar no olho para o Senhor, para não agradecer. Inclusive, para com si próprio alma, no versículo 1, e fala, minha alma divinas, querido, vou depois também o nome lá, naquele lugar. Fala, minha alma, ngaba Senhor. Você vê, minha alma é sério que parte de nossa consciência que está fazendo nós sentir e está controlando nosso sentimento e ele está fazendo ligação de parte espiritual do pecador com coisas de Deus, suma também com coisas de Satanás. Nesse caso, o salmista é sério crente e fala para si alma ngaba Senhor. Se sentimento de contentamento deve voltar para o Senhor. E fala minha alma ngaba Senhor. E decidi falar com a ngaba Senhor tudo minha vida. Enquanto está de vida, ngaba Senhor. Mas como agora que alguém está ngaba Senhor? Lá que garante pergunta também está bem. E por engabado com cantiga, sim. Mas também, e por ter alguém que fala com a mim nunca tem jeito de cantar. Não está desafiando suma binas. Ora que começar a cantar, gente canta por acompanhar. Para bianta cantar, tudo desafinado. Logo, naqui cantar desafinado, por entender, não, nunca por engaba Deus. Não. Se nunca por engaba Deus com cantiga, para bianca ter jeito de cantar. Mas por engaba Deus com minha palavra. Nada é só um exemplo. Como é que por engaba Deus? Ora que lembra no meu sentido, coisas bom que Deus faz para mim. Maneira que libram naquela doença que estava quase para matar. Deus não fala obrigado para bia se caboba. É doença por matar. Mas você tem pena de me buscar plentinho. Por engaba Deus para bia nunca tem baquedo comer com menino na casa. Deus bem tem pena de mim e dan de comer. Deus é bom, minha coração não gabau, não agradeceu. É um exemplo de maneira que a mim não pode engabar Deus. Grande pergunta também que eu pude fazer junto com esse motivo de engabar Deus e cedo. O que Deus fazia para mim? O que Deus fazia para bom? Que merece para engabado. E bom para nós estar com o nosso sentido atento naquilo. Para a outra hora, não cata nota de bondade de Deus, logo não cata ter coração de agradecimento. Não mais está tendo coração de reclamar, de murmurar, de queixar, de ficar contente. Mas Deus misti para nós essa bondade que tem para nós, que está fazendo para nós. E salmista encorajando na versículo 3 e fala como para mim que bom, tudo que pode bem na nossa vida, e fácil ou que fácil, situação difícil ou que difícil, saúde ou doença, para não fiançar na Deus. E falar para cá não fiançar na reis, nesse caso, ainda fala de gente que está na posição da autoridade. Para bem naquele tempo, rei e alguém que tem todo o poder, ele que tem que pegar a manga de gente para poder decidir. Se decidir suta martela, que falar aquilo aqui na cedo. Então, salmista na par sentir alguém pecador que tem poder para poder resolver assunto de outro alguém. Até no dia da hoje tem gente que fiança na ser patrão. É fiança na ser chefe. Mas salmista na fala, para mim que bom é para amanhã. Para cá não fiança na pecadores. Para cá não fiança na homem. Para cá não fiança na mulher. Para bia de que agora? Para bia, e cá pode salvar. Está claro naquele versículo. E fala, cabo fiança na reis. Ni na homens. Para bia de que? Para bia é capo de salvar. Ora que situação feia própria. Não. Que homem na corre. Que pecador na corre.
que rei ina corre, ina fica limitado. Quem que pode salvar agora? Na tudo e qualquer situação que pode lançar contra a minha vida. E Deus. Ele comanda, salmista fala, Binas, querido rádio ouvinte, cabo fiança na rei, nem cabo fiança na homens, cabo fiança na pecador, fiança na Deus, para Deus cata falha, Deus cata falha. E fala, para que o homem está falha, para hora que o homem para da fogo, sim para da fogo, gosta, para respirar. O que não acontece? Na cai no microfone cada vez mas não só caudate cala cruz. Para minha fogo acaba. E hora que o fogo acaba, o que não acontece? Na morre. E hora que morre, que lá em fiança, na hora que morre também, o que não acontece? Se pensamento, que plano, tudo não acaba. Mas Deus agora, e não morre? Não. Deus cata morre. E tem gente na história que contado de como pui bater a cabeça como eles quiseram tudo. Toque pui engana outros para que eles fiançam neles e começam a considerar eles uma Deus. Mas chega dia que morto com que se porta com é morrer. Se pensamento, acaba. Se fama, acaba. Se poder, acaba. Tudo cai no esquecimento. Mas Deus continua a ser o Deus. Infelizmente, aqueles que enganaram aqui pensamento é fiança na pecador, e que pecador vai morrer, fica frustrado. Ora quando fala de Deus, é lembrar que coisa é que a missima se torna pensar na Deus de verdade. Mas, minha querida rádio ouvinte, Deus existe. Nele que é salmista não encorajam e não encorajam para não pôr no fiança nele. E cana pecador, e cana pastor e pecador, pastor ilimitado, pastor tayara, pastor tá caindo pecado. Mas Deus, não. Ele comanda, amigo bom, no dibe depois no fiança na Senhor que cedo Deus, que compuseu com terra. Versículo 5, salmista fala como sorteado, amigo bom, a nós é sorteado. Para ter outros que fiança na Deus, que se de quila, fiança na homens, que homens morrem, eles também bem que aguenta e morrem. Mas amigo bom não mantém nesse mundo, não está com vida. A nós é sorteado. Para de quê? Para não ter Deus de Jacó, sumanha Deus. Se você fiança na Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você fiança nele, suma por Deus, que ser o Deus de Jacó, você nascer o quê? Sorteado. Para de quê? Ele que nasceu que alguém que não ajudou. Ele que nasceu que alguém que não ajudou. Ele que manda salmista fala sorteado e aquilo que tem Deus de Jacó, suma-se ajudador. E que aquele que tem patrão, que tem manga de dinheiro, tem carro, tem empresas, e tem casas, e tem outros recursos desse mundo. Não. Aquilo está acabado. Está acabado. Reis têm lanta, tem manga de riquezas, ouro, pachari. Manga deles, prata, na todo lado. Mas, dia chega e acaba. Mas, minha Deus, Deus de Jacó, se riqueza, cata acaba. Se existência, cata no fim. Ele e para todo o tempo. Para ver que? Para ver ele que é do Deus. Ele que é do Senhor. Então, amigo bom, no dibre põe na esperança na Senhor, no Deus. Para ver que? Ele que compôs céu e compôs terra e compôs mar com tudo coisas que está nele. Para além de compor tudo coisas e compôs céu e compôs terra. Que mais que fazer? Ele e manter fiel para todo tempo. Aonde não leiba maneira que Deus compuseu, maneira que compôs coisas que a nós não olha com o olho. Que não podia olhar lá? De como ele ser o Deus criador, ele ser o Deus que está fazendo aquilo que planeja está cumprir, ele ser o fiel. Se amigo bom não fiança na Deus, não cana falha, no plano e na prospera, no caminho e na vai direito, tudo na correndo bem para não fiança na Deus. Sorteado e aquilo que fiança na Deus. Mas ao contrário de sorteado e aquilo que fiança na Deus, não é bem falar. Pena, coitado, ai de aquilo que fiança na pecador. Ai de aquilo que fiança na homem. Para ver aquele homem, dia aqui para dar fogo. Tudo na baralha. Tudo na acaba. Mas sorteado e aquilo que fiança na Deus. Amigo bom, não encorajar esse momento para não pensar, não rápido no sentido, para não fiançar na Deus.
Alguém pode falar, mas como agora que não fazem, então Deus não bem ria de lá de céu para ir dar qualquer coisa que precisa dela. E que há pecadores que não usa. O que manda na fiança naquele pecador? E tem a diferença, para não explicar, não acaba então na meditação gosta. Minha fiança deve estar na Deus e deve saber como a hora que fiança na Deus, Deus está usa pecadores para bem ajudar na minha situação. Assim que Deus está fazendo. Bom entender? Mas minha fiança deve ficar naquele alguém que Deus ajuda. Por exemplo, não fazer de conta como nunca tem baqueiro comer na casa. Deus bendice alguém e põe na situação e fala, leva de arroz, leva de saco de arroz, leva de 1000 francs, leva de alguma coisa por dar tal fulano. Se dono sentiu vontade, assim, e não pode explicar direito, então não pode dar alguma coisa para você. E te se bem dá. Quem faz aquele trabalho? E Deus. Logo, que quem deve fazer naquele momento? Na guarda desse dono, sim, mas deve continuar a saber como. E Deus que põe que alguém saber como, a nós não precisa de alguma coisa. Talvez o dono não sabe como precisa, mas Deus que consiga confiança nela, põe a fiança, a esperança nela, está pedindo fia nela. E está agindo, hora que age dessa maneira, deve continuar a fiança nela. Perigo que também tem agora, se nunca põe a fiança na Deus, o que é que pode fazer? Não começa a pensar, bom, e minha vizinha, ela tem confiança. Irmão da manhã, hora que coisa falta mais. Ou próxima semana, próximo mês, hora que coisa falta, não rabida minha sentido não olhe para quem é vizinho, não sentido na rabida para pensar, que alguém, para até bem assim, e tem sempre mais outro bias. Suma aqui, tem aqui primeiro. Cano fazer aquilo lá. Aquilo que a palavra de Deus na falando, como amigo bom, no deve depois não fiança na Deus. Deus está usa pecador para poder ajudar. Na outra parte, o salmista fala, Deus está entre pecadores que está ajudando. Então, se impõe a fiança na Deus. Deus não usa pecador, e não usa anjos, e não usa circunstância, e não usa a própria mão, e não mostra a maneira que não faz trabalho para poder render. Na manga de sentido. Deus que está age. Ele comanda, amigo bom, não deve depois não fiança na Deus, e cana pecadores. Para ver pecador, está falhar. Pecador tem limitação, mas não Deus cá tem limitação. Não Deus está abre o olho daqueles que está cego. Não Deus está lantando daqueles que caem, que tem mais força, que está desesperado. Deus está tirando aqueles que ficaram até na calabouço. Deus está liberta eles. E Ele está guarda aqueles que estão na terra que o cara disse, Ele não está considerado estrangeiro. Talvez essa meditação, nesse exato momento, não ouvido para algum hóspede que está na outra terra, onde vai buscar gasagem, vai buscar trabalho, vai estudar. Deus está guarda estrangeiro. Agora, o segredo está lá. Ora, caminho está na terra estrangeiro, o que é que deve continuar a fazer para Deus poder guardar? Deve de respeitar Deus. Deve de pôr a fiança nela, na todo tempo, para não meter nas coisas que cabali. Ora, quem entra nas coisas que cabali, também pega esse versículo e fala, Deus não guarda nesse carro, Deus não protege. Não. Se não obedecer ordem e comandamento de Deus, Deus cana guardando. Mas está guardando, hora que guarda, não obedece esse mandamento e ele está fazendo para tudo coisas correndo direito. E está cuidando daqueles que têm papel como a mãe, que são órfãos. E está cuidando daqueles que têm mais homens. E está cuidando daqueles que têm mais mulheres. Não está falando viúvo com viúvas. Deus está cuidando deles. E está talha caminho, aliás, está tarpalha caminho de gentes mau. Ele comanda amigo, bom, não tem que cuidar para não ser do mal. Não, a natureza humana está tentando para não ser do mal. Vingador, panha raiva, cobra mal, justiça com outras coisas. Can não fazer aquilo. Se não faz aquilo, não é bem ser do mal, Deus cana talhando, mas não está talhando no plano. No plano, em vez de ir adiante, em vez de prosperar, para ser do bom, que não ajudando, e cana vai adiante. Deus não está talhando. Então, não busca ser do justo, Deus ina defender no causa. Senhor no Deus, Ele está reina para tudo sempre. Salmista acabanta no versículo 10 e fala, ó Sião. Nessa parte do versículo, nome de Sião, me se para punha o nome, a mim também na punha nome, na fala, ó Binas. Vou punha o nome naquele lado. Chamare. Isso, muito bom. Ó Binas. Bu Deus na reina para tudo sempre. Nha Deus na reina para tudo sempre. Em outra palavra, para falar, nha Deus que não manda. Nha Deus que não manda. Ele que não manda para todo tempo. E que importa que outros deuses na luta para fazer fama? Não. Nha Deus que não manda. Ele que não reina riba de tudo. Então, vitória está na minha lado.
Vitória está na minha lado, não tem motivo de poder engabal. E poder partir com uma coisa que está nada direito a nós. Mas poder falar, suma que outro jovem de nós dias da nós canta, encorajando para não declarar como não vence, não ganha. Me se convidar para você escutar música, não escutar música de Mônica chama e fala, a mina vence, toda situação que pode bem, toda situação que pode bem rodear, tudo aquilo que pode bem talhar. Deve manter a confiança na Deus, confiança nele, ele que na defende. E a hora que na defende, deve ter coração de engabal. Para falar que minha alma, para falar que minha sentimento, ngaba, Senhor. Não escutar como é que Mônica ngaba Deus, não ngaba Deus, um bocadinho que é música. Escutar. Na venci. Na venci. Muito bem, Mônica. Não continua. Pensa, minha querida Rádio 20, vou obedecer, vou entender muito bem. Se não põe na fiança na Deus, se não espera nele, toda situação e pode ser até tão complicado para nós. Mas não vence. Então, minha querido Rádio 20, não põe na confiança na Deus, não põe na esperança na Deus, não fala, não ouve esse convite que o salmista disse para nós. Na meditação 12 fala, bom ngaba, Senhor. Não ngaba, Senhor. Para cada um de nós, fala nesse momento, minha alma, ngaba Deus. Lembra da bondade de Deus. Vida caminha em nós. Problemas, inimigo lanta, e tem força, e não ganha. Não pode até estar na calabouço. Mas minha Deus é fiel para tirar daqui calabouço. Minha Deus é capaz de defender questão de injustiça que não sofre. Minha Deus é capaz de cuidar de mim, mesmo maneira que não tem mais homem que não cuida de mim. Mesmo maneira que não tem mais mulher que está na vida difícil. Meninos que não têm na mão situação, ambiente está complicado. Não engaba Deus. Não põe a fiança nele. Minha querida Rádio 20, não fiança na Deus. Se não fiança nele, não cana passar vergonha, mas não tem vitória. Amém? Para Deus abençoar, ndiga a condenação de bom dia, para Buyanda, para Mikubo também, no yanda, na obedecer e ngaba Deus na dia da os. Até outra oportunidade, se o Senhor assim e permitindo. Tempo de meditação de Aos. Para Deus te abençoar. .4 rádio com compromisso e facilites com liberdade.